Por quê? Agora foi. É que tava tentando reconectar. Entrou? Agora Deu foi. certo? Uhum. Muito bem. Olá, gente, tudo bem? Boa noite, bom domingo para vocês, bom finalzinho de domingo para iniciar nossa semana de trabalho. E já vamos iniciar bem animados com mais uma live da Neurosaber. Como vocês sabem, toda terça, quinta e domingo, às 9 horas da noite, a gente tem live da Neurosaber. De terça e quinta, assuntos diversos de aprendizagem, comportamento e desenvolvimento. E no domingo, sempre algum assunto relacionado ao autismo. Quem está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo. Venha fazer parte da família Neurosaber, dessa família que procura levar conhecimentos acerca de neurociência e neurologia a todas as pessoas que se interessam pelo tema, que precisam desse tema e que, obviamente, utiliza esse tema para o seu trabalho e para melhorar o seu cotidiano com seus filhos, seus alunos e os seus pacientes. Que bom! Quem já está com a gente há muito tempo e acompanha, sejam bem-vindos de novo. Um grande abraço aí para vocês. Quantas pessoas temos, Elô? 52. Ótimo, então vamos esperar um pouquinho mais. Bom, deixa eu fazer primeiro um alerta aqui, que vocês já devem estar tendo esse alerta nas redes sociais, esse alerta nas TVs abertas ou TVs fechadas. Vocês estão vendo que eu estou de amarelo hoje, né? Muito bem, Não. tem um motivo, né? Não. Qual é o motivo? Esse mês de setembro, como vocês já devem saber, é o mês da campanha de prevenção ao suicídio, feito pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu quero aproveitar essa live para fazer também, estar dizendo para vocês que eu estou fazendo parte dessa campanha. Campanha de prevenção ao suicídio. A dica principal para quem está nesse caminho, para quem está pensando nisso é diálogo, comunicação, buscar terapia, buscar tratamento, né? Não largar o tratamento com o seu psiquiatra, não largar o tratamento com o seu neurologista infantil, seu psiquiatra infantil, né? Fazer um trabalho bem integrado, multidisciplinar, para que a gente possa reduzir os índices de suicídio. É muito triste a ocorrência do suicídio numa família. Destrói, desarticula, os familiares que ficam sem saber o que fazer, ficam perdidos, se sentem até culpados. E o indivíduo que perde precocemente a sua vida, perde potencial de trabalho, potencial para que de repente um dia ele se tornasse uma pessoa feliz, né? E infelizmente ele deu cabo da vida mais cedo e acabou deixando essa oportunidade, não é mesmo? Então achei muito bonita essa campanha e parabenizo a Associação Brasileira de Psiquiatria pela iniciativa e tô aqui, ó, tô de amarelo para lembrar vocês de que se vocês conhecem alguém que está tendo ideações suicidas, que está tendo uma ideia de suicídio, procure ajuda e indique um psiquiatra, indique um psicólogo, indique alguém da área da saúde, seja ele quem for, para que essa pessoa venha ter a condução e o manejo adequado dessa situação. Ok? Quantas pessoas temos, Elô? 122. Opa, já melhorou. Tínhamos 50, agora já tem 122. Que bom. Gente, vamos aproveitar esse momento e chamem todos para fazer parte da nossa live. Olha o assunto da live hoje. Um assunto extremamente solicitado nas redes sociais para mim, no Messenger, pelo WhatsApp. Várias e várias pessoas já vêm dizendo para a gente falar sobre agressividade na criança com autismo, no adolescente com autismo. Então é um assunto muito importante. Sem dúvida alguma, uma das coisas que mais intrigam, que mais desarticulam famílias que têm filhos com autismo é a ideia da agressividade, a ocorrência de situações de agressividade nessa criança, né? Então é muito importante realmente a gente falar sobre esse assunto, não é mesmo? O que vocês acham desse assunto? Faz um joia, faz aí, coloca um coraçãozinho se você realmente concorda que o tema é importante, né? E ao mesmo tempo se vocês estão entendendo qual é a minha ideia em relação a isso. Nós vamos falar detalhadamente sobre esse aspecto. Vamos colocar aí, tem bastante gente colocando, Elô? Uhum. Coloquem aí ó, um joia, um coraçãozinho, dizendo realmente o assunto é importante? Eu acho que é. E você aí que está vendo a gente, você também acha importante? Eu acho. Vamos aproveitar rapidamente só. Vocês conhecem a Neurosaber? Para quem já vem acompanhando, nós temos o site da Neurosaber, neurosaber.com.br.
Temos o site, o entendendoautismo.com.br. Não deixem de visitar a gente lá. Nós estamos sempre postando artigos, postando vídeos, colocando informações novas, sempre atualizando. São 2 sites que estão em constante atualização. Existem vídeos da Neurosaber no YouTube, vários vídeos. Esses vídeos são gratuitos, disponíveis. Utilize os vídeos. Leva o vídeo para a escola, leva o vídeo para a família, leva o vídeo para o seu consultório, para as reuniões clínicas, né? E também as nossas outras lives que eu já venho fazendo, eu e a Luciana, a gente vem fazendo nos últimos 60 dias. Todas essas lives estão disponíveis na fanpage da Neurosaber. Você entra lá na fanpage e logo à esquerda tem lá, vídeos. Clique em vídeos, vocês vão ter todas as lives, desde a primeira live até a live de hoje, tá bom? Quem não conseguiu chegar para a live de hoje, fica tranquilo, avise aí o seu vizinho, avise o seu amigo com quem você tentou compartilhar e não veio. Fala para ele entrar lá na fanpage, que automaticamente esse vídeo, depois de terminado aqui, ele passa a fazer parte da nossa biblioteca de vídeos lá, tá bom? Muito bem, quantas pessoas temos, Elô? 181. Hoje a Luciana não está aqui, a Luciana está fazendo um curso em Porto Alegre e eu estou aqui, a Heloísa está gerenciando aqui a parte de logística para que a gente possa estar fazendo essa gravação hoje. Então vamos começar? Muito bem. A agressividade é uma atitude, é um comportamento totalmente inadequado do ponto de vista social, especialmente no autismo, né? Geralmente crianças com autismo costumam ter atitudes agressivas. E por quê? Né? O autismo, como vocês já sabem, é um transtorno que leva a intensos e excessivos déficits na comunicação social, na interação social e uma tendência a ter comportamentos repetitivos e restritos. Então, uma criança dessa tem muita dificuldade de flexibilizar os seus interesses. Quando a gente vai passear e levar o filho da gente ou o paciente que tem autismo para os mais diversos lugares por aí, eles vão ter que chegar em lugares que não vão oferecer aquilo que lhe interessa. Não vão lhe dar um ambiente automaticamente montado para eles. Não é verdade? Essas crianças têm uma tendência a ter interesses restritos em alguns assuntos e ao mesmo tempo um prazer, um gosto por repetir as mesmas atitudes, ou as mesmas preferências, os mesmos assuntos, ou querer sempre seguir mais ou menos um padrão pré-determinado por ele, pela própria criança, e ele quer seguir esse padrão sempre. Isto faz, se esse indivíduo estiver num ambiente onde ele é contrariado, ou esse interesse não é colocado à disposição, ou ele vai para um lugar onde os interesses dele estão totalmente desconectados daquele ambiente, isso aumenta a chance da criança com autismo ser agressiva. Alguns alimentos aumentam a irritabilidade da criança? Olha, algumas crianças com autismo, crianças com TDAH também, a gente vê isso, às vezes o quadro piora, realmente. Elas podem ficar mais agitadas, inquietas, impulsivas e agressivas com a ingesta de alguns alimentos. Mas isto não é uma regra, tá? Nem toda criança com autismo, nem toda criança com TDAH piora o quadro, ficam mais agressivas por causa de determinados alimentos. Algumas crianças, os pais falam que existe relação sim. Mais alguma pergunta, Elô? Ai, peraí. Vamos aproveitar, de repente tem alguma pergunta que a gente possa usar para estar elaborando mais a nossa live. Tá bom, por enquanto não. Qualquer coisa você me fala. Então, segundo ponto, essas crianças elas têm problemas de socialização. Elas têm dificuldade de perceber se o ambiente é um ambiente alegre ou triste, ou se é um ambiente que eu tenho que ficar quieto, que eu tenho que esperar, ou se é um ambiente que eu não posso falar na hora que eu quero, dizer o assunto na hora que eu quero. Essas crianças têm muita dificuldade de chegar num ambiente e adequar seu comportamento de acordo com o contexto. Então muitas vezes elas já vão chegando fazendo só o que elas querem, só aquilo que lhes interessa ou aquilo que elas gostam, porque elas não conseguem perceber que o outro ou os outros que estão lá também precisam ter a preferência deles naquele momento. E ela tem que esperar a vez, ela não pode fazer as coisas no tempo dela. Só que ela tem muita dificuldade, a nível social, de perceber e de encarar situações onde ela tem que se adequar. Então, muitas vezes, isso também faz com que a criança com autismo fique mais agressiva. Pode falar, Elô, qual é a pergunta? 2 perguntas.
a agressividade pode ser uma tentativa de comunicação e se a adequação dos medicamentos aumenta a agressividade. Ótimo. Então, duas perguntas muito boas. E vem em cima do que a gente vai falar aqui daqui a pouco, né? Que eu ia falar que muitas vezes é problema de comunicação, sim. Muita criança com autismo, por não conseguir entender símbolos sociais, comunicação social ou gestos sociais, elas não sabem se expressar para pedir as coisas, elas não sabem dizer o que pensam, dizer o que sentem, ou não sabem, numa situação onde ela está interagindo com outras pessoas, muitas vezes ela entende uma coisa do jeito dela e não como o outro quis dizer. Então essa dificuldade de se comunicar pode levar à agressividade, sim. Segundo ponto, o uso de medicações. O uso de medicações pode tanto ajudar a melhorar a agressividade, dependendo da medicação e dependendo da resposta da criança com autismo àquela medicação, como pode fazer o efeito inverso. Por exemplo, eu já tive casos no consultório onde, na tentativa de diminuir a hiperatividade de uma criança com autismo com Ritalina, a Ritalina fez ela ficar mais agressiva. Então eu tive que suspender a medicação. Como eu já tive casos em que a Ritalina foi muito boa para reduzir a agressividade também. Então isso varia muito de criança para criança. No geral, medicações que são indicadas por consensos internacionais e por protocolos para melhorar a agressividade de crianças com autismo, costumam melhorar essa agressividade. E por último, outro fator, vocês estão anotando, gente? Eu sempre peço para ter aí um lápis, uma caneta, né? É muito importante porque muitas vezes é interessante vocês estarem anotando para depois olharem e vocês mesmos memorizarem mais o que a gente está falando. Outro fator que aumenta a agressividade da criança com autismo são as hipersensibilidades. Por exemplo, aquela criança que não tolera barulho, aquele autista que não tolera toque ou aperto, ou aquele autista que não tolera ir para um ambiente frio, quente, ou aquele autista que não gosta de determinadas roupas, conformação de roupa, formato da roupa, textura da roupa. Então, às vezes, essa hipersensibilidade que alguns autistas têm, no paladar, no cheiro, pode fazer com que eles se tornem agressivos também. Porque além de não tolerarem essa sensação, também tem dificuldade de se comunicar e perceber ambiente social. Então a forma que eles têm para se comunicar muitas vezes, por exemplo, se não gostou de determinado alimento porque aquele paladar é altamente repugnante para ele, ele pega e joga o prato, porque ele não sabe dizer que não gostou. Então ele acaba jogando e quebrando o prato, por exemplo, tomando uma atitude agressiva. Tá? Qual a pergunta, Elô? Que você tinha falado que tinha uma pergunta? Ah, eu falei, calma aí, deixa eu achar. O jeito, tipo, de tratar isso. Não, por exemplo, o jeito certo de chegar para uma criança que tem isso e falar para ela que não se deve fazer isso? Só isso. Ótimo. Então, como lidar com a agressividade? É aí que eu queria chegar, né? Nós vamos chegar tem 6 elementos colocados aqui para que vocês entendam muito bem. Primeiro, como eu já falei em outras lives, e eu já falo isso nas minhas aulas, e também nos e-books, nos cursos, o transtorno do espectro autista, ele deve ser conduzido de forma interdisciplinar. Então essa criança precisa ser medicada, essa criança precisa de psicoterapia comportamental com o uso de estratégias baseadas em estratégias específicas que são cientificamente comprovadas, como o ABA, o TEACH, né? O Flirt Time, quer dizer, vários métodos aí que ajudam essas crianças a melhorar os seus comportamentos globais, sociais, gerais. Então, primeiro ponto, gente, para melhorar a agressividade, especialmente se é um autista agressivo, porque aí está o ponto, nem todo autista é agressivo, tá? Tem crianças com autismo que são extremamente dóceis, calmos, muito pacatos e até lentos demais, não é verdade? Para esses, eu não vou utilizar medicações e vou usar estratégias diferentes. Para os autistas que são agressivos, então, o uso de medicações específicas, o uso do método ABA, que ajuda muito a melhorar a agressividade de criança, por meio dos seus métodos de reforço positivo, de reavaliação de estratégias, isso ajuda muito a melhorar essas crianças. Então, essas crianças têm que ir
para uma intervenção do tipo ABA e o uso de medicações para reduzir o controle, para melhorar o controle da raiva, para melhorar a dificuldade de autorregulação emocional, porque essas crianças costumam reagir de forma ríspida e mudar de humor de uma hora para outra quando são contrariadas. Então, tanto a medicação quanto o ABA ajuda muito. Pode falar, Elô. Criança com Down pode ter agressividade? TEA? Pode. O Down, a criança com síndrome de Down, 10% das crianças com Down tem transtorno do espectro autista social. Tá bom? Então, medicação, ABA. O que mais? O ambiente tem que ser confortável. Então, se você leva teu filho para um lugar que você já sabe que ele não vai tolerar o barulho, que ele vai ter dificuldade de lidar com multidão, que ele vai ter dificuldade de lidar com alimentos muito diferentes daquilo que ele está acostumado a comer, é óbvio que esse ambiente não vai ser confortável para ele. E ele vai entrar em crise, ele vai chorar, ele vai ficar extremamente inquieto, irritado e pode ficar agressivo. Um ambiente que não seja muito barulhento, um ambiente que seja que ele tenha espaço para poder fazer as atividades dele. O que você pode fazer para melhorar esse ambiente? Você pode levar objetos de interesse da criança. Eu sempre oriento no consultório que os pais devem andar com aqueles objetos, aqueles brinquedos que ele gosta. Né? Anda no porta-mala do carro, põe dentro da bolsa da mãe, porque numa situação de irritação, de agressividade, a mãe ou o pai pega aquele objeto, apresenta para a criança e a criança vai ficar tranquila. Quantos pais andam por aí com iPads ou celulares ou meios tecnológicos para colocar o desenho que ele gosta, o personagem que ele gosta, em momentos em que dá para perceber que a criança está descontrolada. Não é verdade? Então, objetos de interesse ajudam a melhorar. Quarto ponto, comunicação. Crianças com autismo, algumas falam, outras não falam, umas têm mais dificuldade de se comunicar, outras menos. Então, o uso de palavras objetivas, rápidas, simples, concretas, olho no olho da criança, né? Isso ajuda muito a fazer com que ela entenda. E o uso de métodos como o sistema de comunicação alternativo, chamado PECS, também ajuda essa criança a se comunicar e pôr para fora aquilo que ela quer, fazendo com que ela se irrite menos e se controle e passe a se comunicar melhor para poder se fazer entender no ambiente. E sempre que for fazer mudanças para crianças com autismo, gente, essas mudanças devem ser graduais. Tudo tem que ser lento, devagar, paulatino. Então essas crianças, igual o pai e a mãe chegam para mim e falam, doutor, olha, eu vou mudar o quarto dele, vou pintar o quarto. Olha, calma, né? Porque tem criança com autismo que vê o quarto ser modificado de uma hora para outra, ele fica mais irritado, ele fica mais agressivo. Sabe uma coisa que aumenta a agressividade de criança com autismo também? Sentir dor. Então toda criança com autismo que está indo relativamente bem começa a ficar muito agressiva de uma hora para outra, pode ser dor na barriga, pode ser dor de dente, pode ser dor de ouvido. Então o pediatra, o neurologista infantil tem que estar atento a isso. Né? Não é só pegar e aumentar a dose do remédio ou fazer orientações no ambiente, mas examinar a criança para ver se não é dor que está levando a isso. Eu já peguei vários casos no consultório de criança com autismo que ia relativamente bem e a mãe falou, doutor, essa semana ele está agressivo, ele está irritado, ele está agitado, ele está diferente. Eu fui examinar, tinha uma infecção de ouvido. Tratando a infecção de ouvido, a criança voltou a ficar como estava. Né? Ou ela tem intolerância à lactose e a mãe voltou a dar algum componente lácteo para essa criança, voltou a ter dor abdominal, voltou a ficar agressiva. Então tudo isso precisa ser muito bem colocado, muito bem estudado. Elô, alguma outra pergunta? Tá, e quando isso é tratado na fase adulta da pessoa? Então, com o adulto autista, a ação é a mesma. Lógico que isso vai variar muito de acordo com o hábito que a família tem, o hábito desse adulto, às vezes ele já está com hábitos muito consolidados, isso não foi trabalhado. Né? Então aí o aspecto da medicação toma um corpo maior, né? Tem que ver se esse adulto com autismo ele não tem alguns sintomas de toque ou de esquizofrenia, porque isso também pode estar fazendo com que ele fique mais agressivo em alguns momentos. Né? Então é muito importante estudar tudo isso e ver o nível intelectual.
Adultos com autismo que têm deficiência intelectual associada costumam ter maior agressividade. Então, o tratamento medicamentoso e a compreensão da família em relação ao nível intelectual para poder conversar com esse adulto de uma forma adequada. E, obviamente, gente, o diagnóstico precoce. Porque quando eu faço o diagnóstico mais cedo, eu trabalho o autismo dessa criança mais cedo, eu tenho uma criança com autismo mais leve. Tá bom? Com o passar do tempo, menos risco de agressividade. A doutora Luciana Brits está pedindo para você falar sobre o ABA. Ah, que legal! Ô, Luciana, tudo bem? Olha aí, tá vendo? A Lu tá acompanhando lá de Porto Alegre. Que legal, Lu, que legal. É bom ter você como espectadora, até pra gente ver qual a sua opinião. Então vamos falar um pouco do ABA? O ABA é um método, é um modelo, é uma ciência na realidade, tá? Voltada para o estudo do comportamento. Estudo aplicado do comportamento. Então, parte do princípio sempre de que essa criança, parte do princípio do indivíduo, ela precisa aprender a lidar com o ambiente da sua casa, com ambientes diversos fora da sua casa, na escola. E o que o especialista em ABA, o que ele vai fazer? Ele vai conversar com a família e ver o padrão de comportamento em casa, quais são os comportamentos mais difíceis, os comportamentos negativos, positivos, o que essa criança tem de potencial para poder trabalhar o comportamento e potencializar, métodos de reforço positivo para que ela possa cumprir determinados comportamentos mais adequados ao ambiente e reduzir comportamentos inadequados. Então são várias etapas de intervenção baseado em modelo comportamental de intervenção para modular e melhorar o comportamento dessa criança, tá bom? Isso aí, olha, nós temos uma live falando de ABA, hein? Você pode entrar lá e ver a live, que é uma live bem mais ampla sobre esse assunto. Ok? Alguma pergunta mais, Elô? Quantas pessoas já temos? 344. Mas que beleza, 344 pessoas, que bom, fico muito feliz. E quando a família encara isso tudo como uma simples birra? Bom, então vamos lá. Birra é um termo que a gente não pode usar para criança com autismo, tá? A gente tem que entender que birra é uma forma imatura de uma criança normal agir frente a uma frustração. O autista, ele não faz birra. O autista, ele reage de forma inadequada porque ele não sabe se comunicar, ele não se socializa adequadamente porque ele não entende regras sociais e ele tem manias e comportamentos restritos e repetitivos. Então, não. Né? Uma família tem que entender que autista não faz birra. Autista não entende e ele acaba reagindo dessa forma por não entender. Então tem que criar todo esse mecanismo que eu passei aqui para vocês, entender tudo isso aqui para fazer intervenções de acordo com a criança, levando em consideração todas essas estratégias para reduzir a agressividade. É certo o autista ser tratado pelo psiquiatra? Sim, o psiquiatra, especialmente o psiquiatra infantil, tá? Que é quem está mais preparado para isso. Na neurologia, o neurologista infantil. É certo, sim. Mais perguntas, Elô? Você deve ter. O pessoal adora fazer perguntas, é um assunto que sempre suscita perguntas. Tem muita pergunta assim, tipo, onde você atende? Ah, sim. Ó, gente, eu não costumo fazer esse tipo de propaganda, mas eu atendo em Londrina, Paraná, eu atendo em Arapongas, Paraná e Santo Antônio da Platina, no Paraná. Tá? Eu sou do Paraná. Muita gente acha que eu sou de São Paulo. Eu quero até aproveitar e fazer esse comentário, né? Eu não sou de São Paulo, conheço muitos profissionais competentes em São Paulo, a quem eu posso indicar, mas aqui, eu atendo aqui em Londrina, em Arapongas e Santo Antônio da Platina, que são cidades que ficam no norte do Paraná. E eu fico à disposição para vocês, para qualquer tipo de apoio, qualquer tipo ou até consulta que seja o caso. Tá? Mas eu não costumo fazer esse tipo de propaganda por aqui. A falta de sono contribui para a agressividade? Sim, pergunta maravilhosa. Sim. Se tem uma coisa que desarticula a criança com autismo e piora o seu comportamento, é não dormir direito. Fome também. É muito importante. E fome e alimentos que ele não tolera, tá? Então, isso também piora e muito a agressividade. Qual a importância da ressonância de crânio na criança com TEA? Ó, nenhuma. A ressonância só vai me dar a causa do autismo se aparecer alguma coisa na ressonância. Uma malformação,
uma sequela de anóxia neonatal. Se não aparecer nada, a ressonância conclui ser normal. 50% das crianças com autismo não tem alteração nenhuma na ressonância. A ressonância não ajuda no diagnóstico do autismo. Ele ajuda no diagnóstico possível da causa do autismo da criança. Tá bom? Vamos para a última pergunta, né? Para nós terminarmos a nossa live. Vamos lá, Elô. Seleciona uma pergunta. Ai, meu Deus, que tenso. Calma. Adolescente comandando, gerenciando, fica estressado nessas horas mesmo, né? Dar murros no próprio rosto quando chamar sua atenção faz parte da autoagressão? O que Falta. fazer? A agressividade do autista pode ser uma agressividade voltada para alguém, ou para um objeto, ou para uma parede, como pode ser autoagressividade, ou seja, ele se bater no rosto, se bater no ouvido, bater em si mesmo. Então, o que fazer nessa hora? Dar um objeto de interesse, chegar e abraçar a criança, ocupar a mão dela com alguma coisa que ele gosta de fazer, pegar na mão dele e levar para algum lugar, né? Então são várias formas de você ocupar a mão da criança que está se autoagredindo com alguma coisa que lhe interessa. Esse é o caminho mais rápido e mais fácil. E a última pergunta, Elô? Pai, tem uma legal aqui, que eu acho que assim, você tem que comentar. Interessante. Tem indicações de leitura para conhecer melhor o tema? Com certeza. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho um livro aqui para vocês. Que bom, foi bom que vocês pediram. Eu gosto sempre de indicar livros, né? Olha, eu tenho aqui... Pai, estão falando que eu sou nota 10. Que bom! Adolescente gosta dessas coisas, gente, né? por favor. Ó, esse livro aqui eu indico para vocês, tá? Tá enquadrando bem o livro? Não, pode trazer para frente. Agora, calma. Aqui, ó, pra isso. Transtornos do Espectro Autista, do Dr. José Salomão Schwartzman, tá? Editora Menon. Esse livro tem tudo de autismo, tá? Ele tem tudo. Ele foi escrito numa dimensão interdisciplinar, tá? Vocês têm aqui detalhes, causas, os estudos, tudo que é colocado de forma detalhada sobre autismo está aqui. Eu acho que é um livro assim de referência dentro do Brasil, um livro imensamente amplo e que fala tudo que vocês podem querer sobre o tema, tá bom? Vocês copiaram aí? Faz um tchau, faz um joia se vocês já copiaram, se vocês já tiveram. Lembrando que essa live fica gravada, tá? Tá bom? Muito bem. Gostaram da indicação? Gente, só pra a indicação lembrar, é boa, né? Tem muita gente perguntando. As lives são feitas de domingo, terça e quinta, às 9 horas. Isso. E nos dias respectivos, elas tratam de assuntos diferentes. Isso. Terça e quinta, às 9, qualquer assunto na área de aprendizagem, desenvolvimento e comportamento. No domingo, às 9 horas, a gente fala de autismo. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado demais dessa live. Aproveitem bastante e vamos estudar, tá? É muito gostoso a gente entender para poder ajudar, tá bom? Boa noite para vocês, uma boa semana.